Olá, sejam todos muito bem-vindos ao curso de Electron. Eu sou Rafael Jacques e hoje estamos aqui para a nossa aula número 3. Vamos aprender como manipular janelas no Electron. Isso é relativamente simples e vamos dar uma olhada como é que elas funcionam e como a gente pode utilizar alguns artifícios para deixar o nosso programa o mais próximo possível de um programa nativo. Aqui estão meus contatos. Como sempre, vocês podem mandar e-mail, entrar no site, mandar comentários, entrar em contato comigo no Twitter, acho que é a maneira mais rápida. E podem, sempre nos meus sites, vocês podem olhar os slides e também as aulas. Todas as aulas do YouTube estão lá no meu site também. E vocês podem mandar e-mails ou entrar em contato pelo Twitter. Também lembrando que todos os exemplos estão no GitHub. Você acessa lá github.com/rafajax/curso de Electron e aí todos os exemplos utilizados na aula vão estar lá. Então vamos começar essa aula compreendendo o que é a Browser Window, que é a classe que vai nos permitir criar janelas. A partir do processo principal, a gente cria as Browser Windows que vão criar os objetos do tipo render, que vão estar no processo render. Isso daí eu comentei na última aula, então se você pulou a aula 2 e não compreende exatamente como funciona a Browser Window e como funcionam os processos diferentes, main e render, sugiro que você dê uma olhada na aula 2. Se não, podemos continuar tranquilamente aqui na aula 3 e vamos dar uma olhada como é que a Browser Window funciona. A documentação da Browser Window está disponível dentro da documentação do Electron. Se você acessar o site do Electron e der uma olhada lá na parte de Docs, vai ver que tem toda a API disponível. E a Browser Window, então, tem todas as informações que você precisa para poder criar uma janela, passar parâmetros, todos os eventos que acontecem quando você estiver utilizando a Browser Window. E a partir daí a gente vai poder, então, criar essas janelas e poder interagir com o usuário que estiver utilizando a aplicação. Em caso de dúvidas, vocês acessem então a documentação do Electron, que vai estar tudo lá bem explicadinho, até porque é muita coisa e não teria como a gente cobrir em uma aula só. Então sugiro que, se você tiver um tempinho, dê uma olhada na documentação da Browser Window e aí você vai entender como é que ela funciona melhor. Bom, nessa aula aqui a gente vai trabalhar direto a mão na massa, porque se eu ficar muito tempo em cima da parte teórica, a gente não vai poder ver praticamente nada. Então eu vou preparar um package JSON bem básico. Eu vou utilizar aqui só o main, não vou colocar mais nada nele. Até porque depois com o Electron, se precisar trocar o main, a gente consegue chamar direto o Electron e indicar o arquivo. Então vocês vão ver que depois a gente vai fazer isso em outro exemplo. Então está criado o main e a partir de agora então eu vou criar aqui uma janela. Vou criar esse arquivo aqui, janela HTML. Esse arquivo janela, ele vai ser um HTML bem básico. Vou criar aqui, dar um título janela. Vamos colocar um H1 aqui. Teste de janelas. Vou criar também um parágrafo. Exemplo de manipulação de janelas. E vou criar aqui um botão que nós vamos colocar depois algumas funções dentro dele. Criada então a nossa janela, eu vou a partir de agora criar o arquivo que vai carregar essa janela e aí vamos poder começar a criar as janelas. O próximo arquivo que eu vou criar vai ser o main. Então, dentro do main, já vamos começar chamando aqui app e browser window, que são basicamente os dois que a gente sempre utiliza. Então, require electron, para chamar de dentro deles, invocar eles. Já vou criar aqui uma janela, deixá-la como nula. E quando a aplicação estiver pronta, a gente chama essa função aqui e vamos poder construir ela. Vou criar aqui uma janela. Essa janela
vou começar com poucos atributos. Vou começar aqui só com width 800, largura, e height 600. E já vamos ter a nossa janelinha criada. Se eu botar para rodar essa aplicação agora, a gente vai ver que essa janela ela vai ser criada, mas sem nada dentro. Então vamos rodar aqui. Então se eu escrever aqui Electron, ponto, já vou botar a rodar a aplicação em Electron e vai me aparecer uma janela sem nada. Lembrando então que eu criei a janela e agora eu consigo já colocar alguma coisa dentro dela, e para carregar alguma coisa dentro dessa janela nós vamos utilizar o load URL. Então vou colocar aqui, depois que a janela estiver pronta e criada, janela.load URL, arquivo, chamar aqui a variável dirname barra janela.html. Então aqui já vou estar invocando o arquivo janela.html, e quando eu rodar novamente aqui, ele vai carregar então o arquivo que eu chamei, que eu criei ali, janela.html, e já está tudo funcionando. Agora vamos começar a brincar com essa janela. Uma das coisas que a gente pode fazer aqui é especificar o x e o y. O que são o x e o y? Seria as coordenadas na horizontal e na vertical de onde a janela deve ser criada. Quando esses valores não são passados, a janela vai ser criada no centro da tela. Então se eu colocar aqui x 20, y 30, eu vou colocar ele a 20 pixels da esquerda e 30 pixels do topo. Quando eu rodar essa janela, vocês vão ver aqui que ela vai estar então separada 20 e 30. Se eu aumentar 100, por exemplo, aqui então ela já vai estar mais distanciada do topo. Muito bem. Então, isso aqui eu vou deixar comentado, porque vocês podem brincar com isso aqui depois. Outra coisa que a gente pode fazer é colocar resizable. O que seria o resizable? Indicar para o Electron se a janela pode ser redimensionada ou não. Se eu rodar esse arquivo aqui com o resizable desligado, eu não consigo trocar o tamanho da janela. Diferente se eu deixar sem nada, que o padrão é verdadeiro, ou colocar aqui true, por exemplo. Se eu fizer isso, quando eu rodar, eu vou poder trocar o tamanho da janela. Ok, até aqui tudo tranquilo. Vou deixar aqui o false, vocês podem brincar também. Outra coisa que dá para fazer é o always on top. Tem que cuidar muito disso aqui, porque se eu fizer essa janela como always on top, ela sempre vai ficar em cima de todas as outras janelas, independente do que eu estiver utilizando. Então eu clico aqui atrás, volto, clico aqui atrás, volto, e não consigo me desfazer dessa janela em cima. Qualquer outra janela que eu for, ela ainda vai estar por cima. Então o always on top faz isso. Então essa é outra coisa que vocês podem utilizar. Vamos ter também o show. Se eu colocar aqui show false, quando eu rodar, ele começa o script, mas ele não mostra a janela. Então ele está rodando o programa, mas não mostrou a janela. Isso é útil se você quer fazer um processo background, por exemplo, quer fazer uma nova janela para rodar algum processo enquanto a sua aplicação está fazendo outra coisa. Aí você utiliza então uma nova janela sem mostrar, porque daí você está criando um processo em plano de fundo, que eu vou cancelar ele para parar. Ou outra utilidade é você aguardar até que essa janela esteja pronta. Por exemplo, eu tenho aqui um show false, mas eu posso anexar um evento que vai ser o ready to show.
Ou seja, quando a janela estiver pronta para ser mostrada, a gente faz um janela show. Isso aqui vai mostrar a janela quando ela estiver pronta para ser mostrada. O que isso quer dizer? Eu tenho o show false, ele não vai mostrar. Quando eu rodar aqui, vai aparecer a janela pronta para ser usada. Tá, mas qual a diferença, né? Ele já estava fazendo isso antes. A diferença é a seguinte. Vocês vão reparar agora que quando eu comento aqui, ele vai tentar mostrar a janela já quando ela é criada, porque eu não tenho um show false. Então, quando ele tentar mostrar a janela, vocês vão perceber que existe aquele tempo de carregamento entre mostrar a janela e mostrar o conteúdo dela depois que o HTML é carregado. Então, aqui, por exemplo, vocês podem ver que deu esse branquinho antes de começar. Isso é porque a janela ainda não estava pronta para ser mostrada. Então, se eu coloco aqui show false e utilizo o ready to show para mostrar só quando o HTML estiver carregado, vocês vão ver então que não tem mais aquele tempo entre carregar e mostrar a janela. Então, aí está mais uma coisa bacana para brincar. Se é uma aplicação muito pesada, vale a pena. Outra coisa que dá para fazer é desativar o frame. Se eu colocar aqui frame false, o que vai acontecer? Quando eu criar essa janela, ela não vai ter a barra em cima. Então, não tem como fechar ela. Você vai fechar pelo atalho, ou então dando um Ctrl+C lá na aplicação do terminal, ou criando para a pessoa alguma maneira de fechar. Então, se você quer criar uma janela que não tem nada em cima, você vai criar ela como frameless, né? Utilizando o frame igual a false. Você pode também, para quem vai desenvolver para Mac ou pretende utilizar também a sua aplicação disponível para Mac, tem uma outra maneira de fazer, que é o title bar style, que seria o estilo dessa janela, dessa barra de título. Se eu utilizar o tipo hidden, eu vou estar escondendo a barra sem esconder os botões de fechar. Então, um exemplo aqui que eu posso fazer, vocês vão ver aqui então que os botões vão estar aqui, mas não existe mais aquela barra em cima. Isso aí foi implementado em algumas versões do Mac, então pode ser que a sua aplicação pareça mais integrada, enfim, existe essa opção para você fazer isso. E por último, mas não menos importante, a gente pode colocar aqui transparent true, se a gente quiser criar uma janela transparente. Meu Deus, o que é uma janela transparente? É uma janela que não tem nada aqui no fundo. O fundo dela não aparece. Então, a janela está aqui e você pode selecionar o texto, tudo, mas a janela não aparece. Aí vai depender de você, a aplicação que você quer usar. Vai depender da maneira que você quer desenvolver essa aplicação e o propósito que você quer dar para ela, certo? Então, basicamente, esses são assim os critérios que eu achei mais importantes, os tipos de informação que eu achei mais importantes para a criação de janela. Existem alguns outros, mas daí vocês podem dar uma olhada lá na parte de criação de janela dentro da documentação do Electron, lá no browser window. Então, sugiro que deem uma olhada com calma e vejam como isso funciona. Agora vamos dar uma olhada em outros exemplos que a gente também pode utilizar quando estiver desenvolvendo com janelas no Electron. Então eu vou criar aqui um outro arquivo que vai ser o eventos. Esse eventos.js ele vai seguir a mesma estrutura dos outros. A diferença é que eu vou mostrar para vocês alguns eventos que vocês podem capturar quando estiverem modificando as informações da janela. Vários desses eventos acontecem o tempo todo, então você tem que cuidar a maneira como você vai tratar eles. Então eu estou criando aqui essa aplicação. Quando for carregada, eu vou criar uma janela simples. Então, new browser window, largura, altura, tudo certo. Então, o que eu quero fazer aqui? Janela.on resize.
Ou seja, quando essa janela for redimensionada, chama a função atualiza dados. E quando essa janela for movida, também chama a função atualiza dados. Aqui eu vou carregar um arquivinho, só para ter alguma coisa ali para a gente olhar. Vai ser o mesmo arquivo que eu usei no outro exemplo, janela. E aqui eu vou criar essa função atualiza dados, que vai ser a função chamada sempre que for redimensionado e sempre que for movida essa janela. Então eu vou fazer aqui console log, para a gente guardar alguma coisa no console. Como isso aqui é o processo principal, a gente vai ter todos esses dados de console direto no console do terminal. Então, janela.getSize vai nos mostrar o tamanho da janela. E janela.getPosition. A gente vai ficar monitorando também o tamanho da janela e a posição dela. Então, eu vou rodar aqui Electron, eventos.js. Aí o Electron vai saber que em vez de usar o main, ele vai rodar o eventos.js. Então, criei aqui a minha janela. E quando eu redimensionar ela, vocês vão ver que vai sendo feito impressão do posicionamento e do tamanho dela. Então, se eu mover ela, quando eu paro a movimentação dela, eu recebo os valores. Quando eu redimensiono, recebo todos eles. Então, tem que cuidar o quanto você vai capturar desses dados, certo? Agora nós vamos ver como é que se cria uma janela modal. Para quem não conhece, janela modal é um tipo específico de janela que fica por cima de outra e ela requer uma ação para que você consiga voltar à janela que você estava anteriormente. É como se fosse uma janela de bloqueio que fica aguardando que você realize uma ação e não te deixa voltar para onde você estava. Então, cada sistema operacional vai ter uma maneira diferente de trabalhar com essa modal, mas todas elas vão cumprir o mesmo papel: bloquear a janela pai enquanto a janela filho estiver acontecendo, né? Então, a janela principal nós vamos chamar de janela pai, e quando a gente criar uma janela modal em cima dela, a gente vai chamar de janela filho. Vamos ver como é que isso aí funciona. Eu tenho então esse arquivo básico aqui, modal.js, criei ele baseado na mesma maneira que nós fizemos os outros. A única diferença é que eu não vou utilizar o janela, eu vou utilizar aqui pai e filho da mesma maneira. Vou criar essas duas janelas aqui e vamos criar elas aqui dentro. Então, pai vai ser uma browser window básica de 800 por 600. E a filho vai ser também uma browser window, só que com algumas coisas específicas. Uma delas eu vou indicar aqui parent, que é pai. O que isso aqui está dizendo? Eu estou dizendo para essa janela que ela vai ter uma janela pai, ou seja, ela vai estar subordinada à janela pai, que foi criada anteriormente, e vai ser então uma janela modal true. Então, criei aqui, vou criar aqui com um tamanho um pouquinho menor, 400 por 200. Vou fazer então aqui o carregamento na janela pai. Eu quero carregar o arquivo janela.html e na janela filho eu quero carregar o arquivo modal que nós vamos criar agora, modal.html. Então, tendo esses dois arquivos do janela, a gente já criou dos outros exemplos, e agora nós vamos criar o arquivo modal. Esse arquivo modal nada mais será do que um arquivo HTML básico. Vamos dar um título aqui, modal. Vou colocar aqui no corpo, sou uma modal. E aí,
Para a gente poder fechar essa janela, a gente precisa dar um comando, porque como a modal ela segura toda a aplicação rodando e segura também a janela que é pai dela rodando enquanto ela não for fechada, a gente não consegue fazer nada na aplicação. Para a gente não precisar ficar matando a aplicação, eu vou criar aqui um botão para fechar essa janela modal. Essa janela modal, então, ela vai ser essa filho aqui, modal. Só que para isso eu vou precisar carregar um script aqui. Esse script, eu vou carregar aqui uma constante remote. Essa constante remote, ela vai vir lá do Electron. Então, aqui dentro desse HTML, que é no render, eu vou ter acesso ao remote. Esse remote é uma parte do Electron que me permite fazer requisições lá para main. Então, eu estou no render, mas eu consigo requisitar coisas da main. Como a questão de gerenciamento de janelas, por exemplo, esse modal JS, vai ser o meu processo main, eu vou estar rodando isso aqui, eu preciso fazer requisições para cá. E para fazer isso, tem que ser por meio do remote. Então, eu vou criar aqui um botão, e quando for clicado esse botão, eu vou chamar remote, get current window, que seria a janela principal, ou seja, a janela em que eu estou, e close, que aí eu posso fechar essa janela. Resolvido isso, fechar. Então, eu já tenho um botão de fechar que vai voltar para o processo principal, vai pegar a janela que eu estou mexendo e vai fechá-la. Aí eu consigo sair da modal e consigo encerrar a aplicação. Então aqui eu vou ter a criação da janela pai e da filho. No momento que ele criar pai, ele vai criar filho, vai carregar os arquivos nos dois e vai estar já funcionando belezinha. Vamos experimentar. Vamos lá então, Electron, modal, JS. Então ele abriu as duas janelas. Essa aqui é a minha janela modal. Vocês podem ver que eu não posso fazer nada na janela de trás, não consigo clicar no botão, só consigo mudar o tamanho dela, consigo redimensionar tudo, mas essa janela não sai daqui. Então só o modal, quando eu clicar em fechar ela é fechada, e aí sim eu posso voltar e clicar aqui atrás. Então esse aí é um uso bem simples da janela modal. Isso aí é importante quando vocês precisam que o usuário tome uma decisão antes de continuar prosseguindo na aplicação. E isso aí vai ser bacana, espero que possa ajudar vocês. Valeu! Então é isso, espero que tenham gostado da aula, espero que tenham aprendido um pouco mais sobre criação de janelas, tenham entendido melhor como é que isso funciona e espero que também já estejam conseguindo desenvolver suas próprias aplicações. Acho que com essas 3 primeiras aulas já dá para dar uma brincada legal com Electron. Claro que eu vou continuar gravando mais aulas, entendendo melhor como é que funciona o Electron e passando para vocês. E agradeço todos os comentários que vocês têm me enviado. Vi que muitas pessoas estão gostando do curso e espero que continue cumprindo com esse objetivo. Sintam-se livres para me mandar e-mail, para conversar comigo pelo Twitter, entrar nos meus sites, nos meus blogs, comentar. Se gostaram do vídeo, se inscrevam no canal, recomendem, compartilhem, curtam e nos vemos na próxima aula. Espero que tenham gostado e, por favor, ajudem também a divulgar o curso e mandem sugestões para as próximas aulas para que a gente possa ir construindo o curso juntos, certo? Um abraço a todos, fiquem com Deus e até mais. Fui!